Muita gente crê no Senhor Jesus Cristo e até acredita que só há salvação nele. Mas será que para Deus isso é suficiente? Antes de começarmos, eu queria agradecer a todos aqueles que têm compartilhado nossas palavras, têm deixado comentários, têm deixado like. Isso para a gente é muito importante. Muito obrigado. Durante muito tempo, os crentes eles foram perseguidos e muitas vezes caçoavam com eles, porque eles eram tidos como pessoas chatas, pessoas que não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. E por isso muitas vezes eles até tinham sua fé provada, e muitas vezes até por parentes ou amigos. E muito disso porque o crente ele costumava o tempo todo estar falando de Jesus, e isso às vezes era um assunto chato para as pessoas que estão de fora, e por isso muitas vezes caçoava. Eu me lembro de uma situação de quando eu ainda estudava no ensino médio, nos intervalos do colégio, um grupo de alunos que eram crentes, eles se reuniam e eles louvavam ao Senhor, eles oravam, e nós, os outros alunos que estávamos de fora, quando passávamos e víamos aquele grupo ali reunido, adorando ao Senhor, a gente dava risada, a gente fazia piada, mas eles persistiam, eles continuavam. Ainda tem muito crente que é caçoado, sim, mas isso diminuiu consideravelmente nos últimos 30 anos. Muito porque houve uma grande massificação do evangelho no Brasil. Por exemplo, no início dos anos 90, era-se um total de 6% de evangélicos no Brasil. Já no início dos anos 2000, após um grande crescimento, o número de evangélicos alcançou um total de 15% na nação brasileira. Em 2010, esse número já tinha alcançado 22%, ou seja, dos anos 90 até 2010 passou de 6% para 22%. É um crescimento muito grande, mais do que 3 vezes. Porém, hoje, apesar de não ter um censo previsto para o ano 2020, acredita-se que os evangélicos já passaram de 30%. E se seguir o ritmo de crescimento que tem sido estabelecido nos últimos anos, a expectativa é que entre 10 e 15 anos, mais de 50% do brasileiro seja evangélico. Mas quem dera de tantos que se dizem evangélicos a gente tivesse verdadeiros cristãos. Aí você me fala, Tarcísio, mas eu sou cristão, eu não posso julgar nunca você ser cristão ou não. Mas o que eu posso te falar é, um assassino que se declara inocente não se torna inocente só porque ele disse que era. Nós temos que buscar uma referência do que é ser cristão. E aí por isso eu quero ler com você Mateus, no capítulo 7, no versículo 21, que diz: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Queridos, o que é que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo que nem todo o que chama ele de Senhor vai entrar no reino dos céus. Ou seja, existem 2 tipos de pessoas: aqueles que chamam Jesus de Senhor, que reconhecem o senhorio de Jesus e vão entrar no reino dos céus, e aqueles que chamam Jesus de Senhor, reconhecem o senhorio de Jesus, mas não vão entrar no reino dos céus. Qual é a diferença entre o primeiro grupo e o segundo? O próprio Jesus fala, aquele que faz a vontade de meu Pai. Você sabe o que significa cristão? Isso é uma palavra que foi introduzida na própria Bíblia, quando os discípulos de Jesus, que foi a igreja ali no livro de Atos, pós a ascensão de Jesus aos céus, eles eram reconhecidos como cristãos, foram chamados de cristãos porque significa Cristos menores. Era como se eles fossem uma espécie do próprio Jesus, porque eles pareciam com Jesus. A minha pergunta é, você é parecido com Jesus? Você tem buscado o caráter dele na sua vida? Olha só o que a Bíblia fala lá em 1 João, no capítulo 2, no verso 3 ao 6, que diz: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele,
esse deve também andar assim como ele andou. Infelizmente, hoje a gente tem visto muita permissividade dentro da igreja e isso tem criado uma geração de cristãos que não querem ter compromisso com Deus. Isso me faz lembrar de uma passagem que um grande religioso judeu chamado Nicodemos, ele foi encontrar Jesus e ele reconhecia Jesus como mestre. Jesus fala: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Inclusive Nicodemos, ele acredita em Jesus ao ponto dele questionar Jesus como é que ele, sendo velho, vai voltar para o ventre materno, porque ele estava tendo uma visão física de algo que Jesus estava falando que era espiritual. Mas quando Jesus fala que tem que nascer de novo, ele está falando que aquele que aceita Jesus como Senhor na vida dele, quer seguir os caminhos do Senhor, ele tem que buscar ter uma nova vida a partir daquele momento, onde as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Isso está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5. Inclusive a gente já falou num vídeo anterior exatamente chamado de Nova Vida, que eu vou deixar nos cards aqui para você acessar. Querido, me entenda, você crer é um passo muito importante na sua caminhada, mas não é o suficiente. Como o próprio Tiago fala, lá no livro de Tiago, no capítulo 2, que ele fala: você crê que há um só Deus? E ele conclui: faz bem, até os demônios creem e tremem. Então decida hoje ter um compromisso com Deus, entendendo que a sua profundidade de intimidade com o Senhor é o que vai fazer com que você caminhe em direção a Ele. Que o Senhor Jesus te abençoe.